O céu escurecia rapidamente sobre as planícies de Sodoma, pintando nuvens em tons de púrpura e vermelho sangue. O ar pesado carregava um cheiro acre de enxofre que fazia arder os olhos e a garganta. Ló corria pelas ruas estreitas da cidade, seus passos ecoando nas paredes de pedra que por tantos anos chamara de lar. Atrás dele, suas 2 filhas e sua esposa tentavam acompanhar seu ritmo frenético, carregando apenas o essencial em pequenas trouxas. Os anjos do Senhor foram claros em seu aviso: deveriam fugir sem olhar para trás, sem hesitar, sem questionar. Suas palavras ainda ecoavam nos ouvidos de Ló: fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será consumido. Pai, espere, gritou Ada, a filha mais velha, suas sandálias batendo contra as pedras do caminho irregular. Estamos deixando tudo para trás. Nada importa agora além de nossas vidas, respondeu Ló, sua voz trêmula de medo e urgência. O julgamento do Senhor está próximo. Vocês viram o que aconteceu na porta de nossa casa esta noite. Basimate, a filha mais nova, tropeçou em uma pedra solta, quase caindo. Mãe, chamou ela, virando-se para trás. Mãe, você precisa se apressar. Edith, a esposa de Ló, caminhava mais devagar, seus olhos percorrendo as ruas familiares, as casas onde viveram tantos momentos. Suas mãos acariciavam as paredes das construções enquanto passava, como se tentasse memorizar cada textura, cada rachadura. Edith! Ló gritou para sua esposa. Não pare! Os anjos foram claros. O grupo atravessou os portões da cidade, deixando para trás o burburinho das ruas, o cheiro de pão das padarias, o som das crianças brincando nas praças. O céu começava a se iluminar com um brilho sobrenatural, e o chão tremia sob seus pés como um animal prestes a despertar. Basimate agarrou o braço da irmã mais velha. Ada, estou com medo. Mantenha os olhos no pai, respondeu Ada, puxando a irmã para frente. Não olhe para trás, lembre-se do que os anjos disseram. O primeiro estrondo veio como um trovão, mas não havia nuvens de tempestade no céu. O chão sacudiu com mais força, e um clarão intenso iluminou toda a planície, transformando a noite em dia por um breve momento. Edith diminuiu ainda mais o passo, sua curiosidade maior que seu medo. O som de destruição atrás deles era ensurdecedor agora, e ela podia sentir o calor aumentando em suas costas. Mãe, não! Gritou Basimate, percebendo a intenção de sua mãe. Por favor, mãe! Mas era tarde demais. Edith virou-se para contemplar uma última vez a cidade que tanto amava. O grito de horror das filhas ecoou pela planície quando sua mãe transformou-se instantaneamente em uma estátua de sal, sua expressão congelada em um momento de espanto e fascínio. Ló não ousou virar-se ao ouvir os gritos. Seu coração sabia o que acontecerá, mas sua mente se recusava a aceitar. Ele apenas agarrou os braços de suas filhas com mais força, empurrando-as para frente, em direção às montanhas que se erguiam ao longe. Não parem! Continuem correndo! Ordenou, suas lágrimas misturando-se com o suor que escorria por seu rosto. Não olhem para trás! Não olhem para sua mãe! Ada soluçava enquanto corria. Pai, e se formos para Zoar? É uma cidade pequena, certamente o Senhor a poupará. Sim, concordou Ló, lembrando-se da permissão que os anjos lhe deram. Zoar! Podemos alcançá-la antes do amanhecer. O céu atrás deles continuava a se iluminar com clarões cada vez mais intensos, e o cheiro de enxofre ficava mais forte a cada momento. O som da destruição os perseguia como um animal faminto, enquanto corriam pela planície em direção à pequena cidade de Zoar. Mantenham-se juntos, gritou Ló para suas filhas. O Senhor prometeu que nos pouparia. Confiem em sua palavra. E assim, sob um céu que alternava entre trevas e clarões sobrenaturais, Ló e suas 2 filhas fugiam do julgamento divino, deixando para trás não apenas sua cidade e seus bens, mas também Edith, esposa e mãe, transformada em um monumento de sal, um testemunho eterno do preço da desobediência e da misericórdia seletiva de Deus. O sol começava a nascer no horizonte quando os 3 sobreviventes finalmente avistaram os muros de Zoar. Exaustos, cobertos de poeira e com os corações pesados de luto, eles carregavam consigo não apenas as poucas posses que conseguiram salvar, mas também o peso de serem os únicos sobreviventes de uma cidade condenada. Um peso que os acompanharia pelo resto de suas vidas e moldaria suas futuras decisões de maneiras que ainda não podiam imaginar. As montanhas de Zoar erguiam-se imponentes contra o céu agora limpo,
suas encostas rochosas oferecendo abrigo aos fugitivos exaustos. O sol da manhã revelava uma paisagem desolada. A planície antes verdejante transformará-se em um deserto de cinzas e sal, com colunas de fumaça ainda subindo ao céu como incenso de um sacrifício maldito. Ló e suas filhas, Ada e Basimate, encontraram refúgio em uma caverna profunda, suficientemente distante da destruição que ainda ecoava no vale abaixo. O interior rochoso oferecia proteção contra o vento cortante e os olhares curiosos dos poucos viajantes que ainda se arriscavam por aqueles caminhos. Pai, chamou Ada, a mais velha, enquanto organizava os poucos pertences que conseguiram salvar. Precisamos pensar no que faremos agora. Ló permanecia sentado na entrada da caverna, seu olhar perdido na direção onde antes ficava Sodoma. O brilho alaranjado do pôr do sol lembrava chamas que consumiram sua cidade, sua casa, sua esposa. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam um odre de vinho, um dos poucos confortos que trouxera consigo. O que há para pensar? Respondeu ele, sua voz carregada de amargura. Tudo que construímos, tudo que conhecíamos, tudo se foi. Basimate, a filha mais nova, aproximou-se com um pedaço de pão e um jarro de água. Ainda temos uns aos outros, pai. E o Senhor nos poupou por algum motivo. Nos poupou, murmurou Ló, aceitando o pão com relutância. Mas a que preço? Sua mãe. Não fale dela agora, interrompeu Ada, sua voz firme mas gentil. Precisamos pensar nos vivos. O silêncio caiu pesado entre eles, quebrado apenas pelo uivo distante do vento nas montanhas. Basimate ocupou-se acendendo uma pequena fogueira, enquanto Ada continuava a organizar seu novo lar improvisado. Lembro-me das histórias que o tio Abraão contava, disse Basimate depois de um tempo, suas mãos ocupadas com fogo. Sobre como o Senhor sempre tem um propósito, mesmo quando não podemos ver. Ló ergueu os olhos ao ouvir o nome do tio. Abraão. Ele deve estar em Hebrom agora, sem saber de nosso destino. Ele intercedeu por nós, pai, lembrou Ada. Os anjos nos disseram. Foi por causa de sua oração que o Senhor nos enviou aviso. A noite começava a cair, trazendo consigo um frio cortante que fazia a pequena fogueira parecer ainda mais preciosa. As sombras dançavam nas paredes da caverna, criando formas que lembravam as ruas e edifícios de sua cidade perdida. Não temos mais nada, disse Ló, sua voz quebrando. Nem casa, nem rebanhos, nem servos. Como sobreviveremos nestas montanhas? Ada sentou-se ao lado do pai, colocando uma mão em seu ombro. Temos mais do que pensamos, pai. Temos o conhecimento que o Senhor nos ensinou sobre o comércio. Temos nossa juventude e força. E principalmente, temos a promessa do Senhor. Que promessa? Perguntou Basimate, juntando-se a eles. A promessa feita a nosso tio-avô Abraão, respondeu Ada, seus olhos brilhando à luz do fogo. Que dele viria uma grande nação, e que através de sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas essa promessa é para a família de Abraão, protestou Ló, bebendo um longo gole de vinho. E não somos nós também parte dessa família? Questionou Ada. O sangue de Terá não corre em nossas veias? Quem sabe que plano o Senhor tem para nós, mesmo aqui, neste lugar desolado? Basimate observava o pai com preocupação, notando como ele bebia mais frequentemente do vinho conforme a noite avançava. Precisamos descansar, disse ela finalmente. Amanhã poderemos pensar melhor em nosso futuro. As irmãs trocaram olhares preocupados, conscientes de que eram as últimas sobreviventes de sua família. A noite caía rapidamente sobre as montanhas, trazendo consigo não apenas o frio cortante, mas também pensamentos sombrios sobre o futuro. Vou montar uma cama para o senhor, pai, disse Basimate, organizando algumas mantas no fundo da caverna. Ló assentiu distraidamente, seus olhos fixos na escuridão lá fora, onde o brilho vermelho ainda iluminava o horizonte. O odre de vinho em suas mãos estava quase vazio agora, e seus pensamentos vagavam cada vez mais confusos. Que o Senhor nos guarde nesta noite, murmurou Ada, mais para si mesma que para os outros, enquanto observava seu pai mergulhar cada vez mais fundo em sua tristeza. Do lado de fora da caverna, o vento soprava histórias antigas nas montanhas, histórias de promessas e bênçãos, de quedas e redenções. E em algum lugar naquele vento, ecoavam profecias ainda não pronunciadas, de como daquela mesma tristeza nasceriam nações, e de como, através de gerações ainda não nascidas, aquela história se entrelaçaria com a própria linhagem do Messias prometido.
À luz trêmula de uma pequena fogueira, Ada e Basimate conversavam em sussurros, enquanto seu pai dormia profundamente, embalado pelo vinho que consumira durante o jantar. A fumaça dançava preguiçosamente em direção ao teto da caverna, carregando consigo o aroma das ervas que as irmãs haviam colhido nas encostas da montanha, misturado ao cheiro doce e penetrante do vinho que logo guardava consigo desde a fuga. Já se passaram 3 luas desde que chegamos a esta caverna, murmurou Ada, seus olhos escuros refletindo as chamas. E nenhum sinal de vida além destas montanhas. Basimate abraçou os joelhos contra o peito, tentando se proteger do frio que se infiltrava pelas paredes rochosas. Talvez devêssemos tentar voltar para Zoar. Não, cortou Ada, sua voz firme mas baixa para não despertar o pai. Você viu como as pessoas nos olhavam lá. Elas sabem que somos sobreviventes de Sodoma. Para elas, somos amaldiçoados. O silêncio pesou entre as irmãs por alguns momentos, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira e a respiração pesada de Ló. Do lado de fora da caverna, o vento uivava uma melodia melancólica. Ada, começou Basimate hesitante, você já pensou no nosso futuro? Em como será quando nosso pai... Sim, respondeu a irmã mais velha, seus dedos brincando nervosamente com a barra de sua túnica. Penso nisso todas as noites. Não há homens em toda esta região. Os poucos viajantes que passam nos evitam como se fossemos leprosas. Como manteremos viva a linhagem de nosso pai? Basimate estremeceu, e não era apenas pelo frio. Deve haver outro caminho. Qual? Questionou Ada, inclinando-se para mais perto da irmã. Pense bem, Basimate. Nossa mãe se foi, toda a nossa família pereceu. Se não fizermos algo, nossa linhagem terminará aqui. O sangue de Terá, o sangue de nosso tio-avô Abraão, tudo se perderá. Basimate hesitou, lançando um olhar aflito para o pai adormecido. O que você está sugerindo? Isso seria a única maneira, interrompeu Ada, seus olhos brilhando com uma determinação perigosa. Nas histórias antigas, antes do dilúvio, não era assim? E veja como nosso pai tem buscado consolo no vinho todas as noites. O silêncio que seguiu foi mais pesado que todos os anteriores. Basimate observava sombras dançarem nas paredes da caverna, enquanto pensamentos conflitantes lutavam em sua mente. Ele nunca concordaria, sussurrou finalmente. Por isso ele não pode saber, respondeu Ada, levantando-se para verificar os odres de vinho. Há vinho suficiente aqui para várias noites. Vinho que ele trouxe de Sodoma, guardado para ocasiões especiais. Ada! Exclamou Basimate em um sussurro horrorizado. Você não pode estar realmente considerando. Não apenas considerando, cortou a irmã mais velha. Já decidi. A questão é, você vai me ajudar a preservar nossa linhagem, ou vai deixar que o nome de nosso pai desapareça da face da terra? Basimate sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas faces. Mas é nosso pai. E justamente por isso temos essa responsabilidade, insistiu Ada. Veja como ele está, quebrado, perdido. O vinho é seu único consolo agora. Podemos usar isso para preservar sua linhagem, para garantir que seu nome não será esquecido. Um trovão distante ecoou pelas montanhas, como se os céus respondessem à gravidade daquela conversa. Ló se mexeu em seu sono, murmurando palavras incompreensíveis. O vinho, murmurou finalmente Basimate, olhando para os odres com uma mistura de medo e resignação. Ele não saberá. É a única maneira, repetiu Ada, sua voz firme mas trêmula. Começaremos esta noite. Eu irei primeiro, para mostrar que pode ser feito. Depois será sua vez. E se ele descobrir? Perguntou Basimate, seu rosto pálido à luz do fogo. Ele não descobrirá, assegurou Ada, embora sua própria voz traísse sua incerteza. O vinho o fará esquecer, como tem feito todas as noites desde que chegamos aqui. As irmãs permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O fogo começava a diminuir, lançando sombras cada vez mais longas nas paredes da caverna. Que o Deus de Abraão nos perdoe, sussurrou Basimate, finalmente cedendo ao plano da irmã. Ele entenderá, respondeu Ada, levantando-se para pegar mais vinho. Assim como entendeu Tamar, que também fez o que era necessário para preservar sua linhagem. E assim, naquela noite fria nas montanhas, duas irmãs preparavam-se para cometer um ato que mudaria para sempre o curso de suas vidas e da história de seu povo.
O vinho já estava servido, e o destino, como as sombras na parede da caverna, começava a tomar forma. O vinho fluía generosamente naquela noite, enchendo a caverna com seu aroma doce e pesado. As chamas da fogueira projetavam sombras dançantes nas paredes rochosas, criando um espetáculo silencioso de luz e escuridão. Ló, consumido pela tristeza e solidão dos últimos meses, aceitava cada taça que Ada lhe oferecia, buscando escape em seu entorpecimento. Beba, pai, insistia ela, sua voz suave mascarando o tumulto em seu coração. O vinho ajudará a esquecer nossas perdas. É o melhor que trouxemos de Sodoma, guardado para momentos especiais. Basimate permanecia afastada, próxima à entrada da caverna, seus olhos alternando entre a escuridão exterior e a cena que se desenrolava diante dela. Suas mãos tremiam levemente enquanto alimentava o fogo com pequenos gravetos, tentando manter a mente ocupada. "Vocês são boas filhas", murmurou Ló, suas palavras já começando a se arrastar. "Tão boas quanto sua mãe." "Ah, sua mãe!" "Não pense nela agora, pai", interrompeu Ada gentilmente, enchendo novamente a taça. "Pense apenas no momento presente, no conforto que ainda temos uns nos outros." O vento lá fora aumentou sua intensidade, uivando através das fendas da rocha como um coro de lamentações. Basimate estremeceu, puxando seu manto mais apertado ao redor dos ombros. "Às vezes", continuou Ló, seus olhos vidrados fixos nas chamas, "posso vê-la ainda, sabem? Parada lá, olhando para trás." Porque ela olhou para trás? Porque não conseguiu confiar na palavra do Senhor? "Beba mais um pouco, pai", sussurrou Ada, sua mão tremendo levemente ao servir mais vinho. "Deixe que o vinho leve embora essas memórias, ao menos por esta noite." As sombras continuavam sua dança silenciosa nas paredes da caverna, testemunhas mudas do plano que se desenrolava. O ar estava cada vez mais pesado com o aroma do vinho e a fumaça da fogueira. "Lembram-se das festas em nossa casa?" perguntou Ló, sua voz cada vez mais distante. "Das celebrações, dos banquetes. Tínhamos tudo, não tínhamos. E agora? Agora temos uns aos outros", completou Ada, notando como os olhos de seu pai começavam a se fechar. "E a proteção do Senhor." "O Senhor?" murmurou Ló, sua cabeça pendendo para frente. "Sim, ele nos protegeu, nos salvou, como salvou Noé, como salvou Abraão." Basimate observava da entrada da caverna, seu coração pesado com a culpa do que estava prestes a acontecer. Quando seu pai finalmente perdeu a consciência, sua irmã mais velha aproximou-se dele com passos decididos. "Não precisa olhar, Basimate", disse Ada, sua voz tremendo apesar de sua determinação. "Vá lá fora, tome conta da noite." "Que o Senhor nos perdoe", sussurrou Basimate, virando-se para não testemunhar o que aconteceria em seguida. Suas lágrimas misturavam-se com a névoa fria da noite enquanto ela se afastava da entrada da caverna. Lá fora, as estrelas brilhavam indiferentes no céu escuro, e a lua crescente lançava uma luz pálida sobre as montanhas. O vento continuava seu lamento, carregando consigo o peso de segredos antigos e novos. Basimate ergueu os olhos para o céu, recordando as histórias que seu pai contava sobre Abraão, sobre como ele conversava com o Senhor sob as mesmas estrelas. "Será que o Senhor entende?" perguntou ela ao vento. "Será que ele vê nossa desesperança, nossa solidão?" Dentro da caverna, Ada movia-se silenciosamente na penumbra, seu coração dividido entre a vergonha e a determinação. As palavras que trocara com a irmã ecoavam em sua mente, para preservar nossa linhagem, para que o nome de nosso pai não se perca. O tempo pareceu se arrastar enquanto Basimate montava a guarda do lado de fora, contando as estrelas, tentando não pensar no que acontecia dentro da caverna. O vento às vezes trazia sons da planície distante, lembranças de uma vida que parecia cada vez mais distante. Finalmente, Ada apareceu na entrada da caverna, seu rosto pálido à luz da lua. "Está feito", disse ela simplesmente, sua voz quase inaudível. As irmãs se abraçaram em silêncio, compartilhando um momento de dor e compreensão mútua. Não havia palavras que pudessem expressar o peso daquela noite, o significado do que havia sido feito. "Amanhã será outro dia", disse Ada finalmente, guiando a irmã de volta para dentro da caverna. "E em breve saberemos se o Senhor abençoou nossa decisão." Ló continuava dormindo profundamente, alheio ao que acontecerá. O fogo estava quase extinto agora, deixando apenas brasas vermelhas que lançavam um brilho tênue sobre seu rosto pacífico. "Que ele nunca saiba", murmurou Basimate,
ajeitando o manto sobre o pai adormecido. Que esta noite se perca em sua memória como tantas outras. E assim terminou aquela primeira noite, sob um céu estrelado que guardaria para sempre o segredo das filhas de Ló, um segredo que mudaria o curso da história de seu povo e das nações que ainda estavam por vir. A manhã chegou com uma luz impiedosa, infiltrando-se pelas frestas da caverna como flechas douradas que perfuravam a escuridão. Ló encontrava-se prostrado em seu leito improvisado, sua cabeça latejando com as consequências da noite anterior. Fragmentos confusos de memória flutuavam em sua mente embotada, como folhas secas ao vento, recusando-se a formar um quadro coerente dos eventos passados. O cheiro de pão assando nas brasas da fogueira quase extinta preenchia o ambiente. Ada havia acordado antes do nascer do sol, determinada a manter uma aparência de normalidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto preparava a primeira refeição do dia, mas sua voz permanecia firme. "Bom dia, pai", disse ela, evitando olhar diretamente para Ló. "Trouxe água fresca da fonte. Ajudará a começar o dia." Ló ergueu-se com dificuldade, seus movimentos lentos e dolorosos. Uma sensação estranha e incômoda pairava no ar, algo que ele não conseguia identificar, mas que fazia seu coração apertar de uma maneira inexplicável. "O que aconteceu ontem à noite?", perguntou ele, mais para si mesmo que para suas filhas. "Lembro-me do vinho, das histórias que contávamos, mas depois." Basimate, que estava sentada próxima à entrada da caverna, tensionou-se visivelmente. "Você bebeu muito vinho, pai." "Apenas isso." Havia algo na voz dela, uma nota discordante que perturbou Ló. Seus olhos, ainda embaçados pelo sono e pela ressaca, percorreram o ambiente da caverna, tentando encontrar pistas que explicassem aquela sensação incômoda que crescia em seu peito. "O vinho", murmurou ele, observando os odres parcialmente vazios. "Era o último que tínhamos de Sodoma. Guardei-o por tanto tempo." "Ainda temos bastante", interrompeu Ada rapidamente, colocando uma tigela de mingau quente nas mãos do pai. "Coma um pouco, pai. Precisará de forças." "Pensei em irmos até o vale hoje, procurar mais ervas para secar." Ló aceitou a tigela, mas seus pensamentos estavam distantes. Imagens fragmentadas da noite anterior dançavam em sua mente. O calor do vinho, o som do vento nas montanhas, sensações estranhas que pareciam mais sonho que realidade. "Tive sonhos estranhos", disse-lhe finalmente, sua voz rouca. "Sonhos sobre sua mãe, sobre Sodoma, sobre tempos passados." As irmãs trocaram olhares rápidos e tensos. Ada aproximou-se, sentando-se ao lado do pai com uma naturalidade estudada. "Os sonhos são assim mesmo, pai. Especialmente quando bebemos muito vinho. Misturam memórias, desejos, medos." "Sim, mas estes eram diferentes", insistiu Ló, franzindo a testa em concentração. "Havia algo que não consigo lembrar." "Precisamos de mais vinho", declarou Basimate subitamente, surpreendendo a todos com sua assertividade. A filha mais nova, geralmente tão quieta e reservada, levantou-se com uma determinação incomum. Para nos ajudar a esquecer. Não é isso que o Senhor sempre diz, pai? Que o vinho ajuda a esquecer as tristezas?" Ló olhou para sua filha mais nova com uma expressão confusa. Havia algo diferente nela, algo em seus olhos que não estava lá antes. Ou estava. Era difícil ter certeza, com sua mente ainda nublada pelos efeitos do vinho. "Sim, mais vinho", concordou ele lentamente, sentindo um desejo súbito e intenso pela bebida, apesar da dor de cabeça. Talvez esta noite. Esta noite descansaremos cedo", cortou Ada com firmeza. "Agora, vamos nos preparar para ir ao vale. O sol já está alto, e as melhores ervas devem ser colhidas antes do meio-dia." Enquanto suas filhas se movimentavam pela caverna, preparando-se para a jornada ao vale, Ló permanecia sentado, tentando organizar seus pensamentos confusos. Algo havia mudado, ele podia sentir. Algo fundamental se transformará durante a noite, mas quanto mais tentava se lembrar, mais as memórias escapavam como água entre os dedos. "Que o Senhor nos guie neste dia", murmurou ele, repetindo a oração matinal que se tornará um hábito desde a fuga de Sodoma. Mas hoje, por alguma razão que não conseguia compreender, as palavras soavam vazias, como se o próprio ar da caverna as rejeitasse. Do lado de fora, o sol continuava sua ascensão implacável no céu, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro daquela caverna nas montanhas.
E nas profundezas do coração de Ló, uma semente de inquietação começava a germinar. Uma sensação de que algo precioso e irreparável havia se perdido durante aquela noite de vinho e esquecimento. Na noite seguinte, o ritual se repetiu como um eco sombrio do dia anterior. O vinho voltou a fluir, as sombras voltaram a dançar nas paredes da caverna, e Ló, em sua solidão e desespero, bebeu até perder novamente a consciência. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar. Uma tensão palpável, uma expectativa sombria que pesava sobre todos como uma mortalha invisível. Basimat sentia seu coração batendo tão forte que temia que os outros pudessem ouvi-lo. Suas mãos tremiam enquanto servia mais vinho para seu pai, seguindo o exemplo que Ada estabelecera na noite anterior. Este vinho, murmurou Ló, sua voz já pastosa, me lembra dos vinhedos de Sodoma. Lembram-se deles, minhas filhas? Como as vinhas se estendiam até onde a vista alcançava. Sim, pai, respondeu Basimat suavemente, enchendo novamente sua taça. Beba mais um pouco. Ajuda a lembrar dos tempos felizes. Ada observava da entrada da caverna, invertendo os papéis da noite anterior. Seus olhos escuros refletiam as chamas da fogueira, e sua expressão era uma máscara ilegível de emoções contidas. Às vezes, continuou Ló, seus olhos começando a perder o foco, posso sentir o cheiro dos jardins, o perfume das flores. Sua mãe amava aqueles jardins. Não pense nisso agora, pai, interrompeu Basimat, sua voz tremendo levemente. Concentre-se apenas no vinho, em seu sabor, em seu aroma. O vento lá fora aumentou sua intensidade, como se a própria natureza protestasse contra o que estava prestes a acontecer. As chamas da fogueira dançavam erraticamente, projetando sombras distorcidas nas paredes rochosas. É necessário, repetia Basimat para si mesma, como um mantra, suas palavras quase inaudíveis, para preservar nossa linhagem, para que o nome de nosso pai não se perca. Ada permanecia em silêncio, seu rosto voltado para a escuridão exterior. Ela sabia exatamente o que sua irmã mais nova estava sentindo, o peso esmagador da culpa misturado com a determinação férrea de fazer o que consideravam necessário. Ló começou a cantarolar uma antiga melodia, uma canção que costumava embalar suas filhas quando eram pequenas. Sua voz, embargada pelo vinho, carregava uma tristeza profunda que partia o coração. Lembram-se desta canção? Perguntou ele, suas palavras se arrastando. Sua mãe, ela cantava para vocês todas as noites. Beba mais um pouco, pai, sussurrou Basimat, suas lágrimas caindo silenciosamente. Deixe que o vinho leve embora a dor das lembranças. A noite avançava lentamente, cada momento parecendo se estender por uma eternidade. O vinho continuava fluindo, e aos poucos, os olhos de Ló foram se fechando, sua consciência se dissolvendo em um sono profundo e vinho induzido. Está feito, murmurou Ada da entrada da caverna. Ele não acordará até amanhã. Basimat ficou parada por um longo momento, observando o rosto adormecido de seu pai. Como você conseguiu, Ada? Como encontrou forças? Não pense nisso agora, respondeu a irmã mais velha, sua voz distante. Faça o que precisa ser feito. Eu ficarei de guarda. O vento uivava do lado de fora, como se a própria natureza lamentasse o que acontecia dentro daquela caverna nas montanhas. Basimat tremeu, não apenas de frio, mas de medo e vergonha. Que o Deus de nossos pais entenda nossa necessidade, murmurou ela, começando a se aproximar de seu pai adormecido. Que ele veja que não fazemos isto por mal, mas por desespero. Ada fechou os olhos, encostando-se na parede fria da caverna. Em sua mente, ecoavam as histórias que seu pai contava sobre Abraão, sobre como Deus testara sua fé de maneiras misteriosas. Seria isto também um teste? Ou seria a consequência natural de suas próprias escolhas, de sua fuga para as montanhas? A noite parecia ter congelado no tempo, cada momento se arrastando com o peso de séculos. O fogo crepitava baixinho, como se também quisesse manter em segredo o que acontecia naquela caverna. Pela linhagem de nosso pai, sussurrou Basimat uma última vez, antes de se entregar ao ato que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Pela promessa feita a Abraão. E assim, sob o olhar das estrelas e o lamento do vento, o segundo ato daquela tragédia familiar se desenrolou, selando não apenas o destino de Basimat e sua família, mas o futuro de nações inteiras que ainda estavam por vir. Meses se passaram desde aquelas 2 noites fatídicas nas montanhas. O verão deu lugar ao outono, e o outono ao inverno.
trazendo consigo ventos gélidos que uivavam através das frestas da caverna. As mudanças nos corpos das duas irmãs tornaram-se impossíveis de esconder, seus ventres crescendo como testemunhas silenciosas dos segredos que carregavam. Ló, que nos últimos meses havia reduzido seu consumo de vinho, começou a notar as transformações em suas filhas com crescente horror. Em uma manhã particularmente fria, enquanto observava Ada preparar o desjejum, a realização do que acontecerá naquelas noites nebulosas atingiu-o como um raio. Não pode ser, murmurou ele, seus olhos arregalados fixos no ventre proeminente de sua filha mais velha. Não, não é possível. Ada manteve-se em silêncio, suas mãos continuando mecanicamente o trabalho de preparar a refeição. Basimate, sentada próxima à entrada da caverna, abraçou o próprio ventre instintivamente, como se tentasse proteger a vida que crescia dentro dela. O que fizemos? Lamentou-se Ló, caindo de joelhos, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. O que eu permiti que acontecesse? Como? Como pude? Pai, começou Ada, sua voz surpreendentemente firme. O que está feito, está feito. Não foi sua culpa. Não foi minha culpa, bradou ele, erguendo o rosto marcado por lágrimas. Como pode dizer isso? Eu sou seu pai. Deveria ter protegido vocês. Deveria ter. Protegido de quê, pai? Interrompeu Ada, finalmente enfrentando seu olhar. Da extinção de nossa linhagem? Do esquecimento de nosso nome? Fizemos o que era necessário para preservar nossa família. Basimate soluçava baixinho em seu canto, mas sua irmã mais velha mantinha-se firme, enfrentando a tempestade de emoções que se desenrolava diante dela. De mim, continuou Ada, acariciando seu ventre visível, nascerá Moabe, e ele será o pai de uma grande nação. Seu nome e sua linhagem continuarão através dele. E de mim, acrescentou Basimate, encontrando coragem na força de sua irmã, nascerá Ben-Ami, pai dos Amonitas. Duas nações surgirão de nossa decisão, pai. Duas nações que carregarão seu sangue através dos tempos. Ló cambaleou até a parede da caverna, apoiando-se nela como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Memórias fragmentadas daquelas noites começavam a emergir em sua mente. O sabor do vinho, as vozes suaves de suas filhas, sensações que havia enterrado profundamente em sua consciência. Como pudemos cair tão baixo? Sussurrou ele, mais para si mesmo que para suas filhas. Depois de sermos poupados da destruição de Sodoma, depois de recebermos a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor ainda está conosco, pai, disse Ada, aproximando-se dele cautelosamente. Pois veja, onde havia apenas desolação e morte, agora a vida crescendo. Onde havia apenas 3 sobreviventes condenados a morrer nas montanhas, agora haverá 2 novas nações. 2 nações nascidas do pecado, exclamou Ló, sua voz quebrando. Nascidas da vergonha e da transgressão. Nascidas da necessidade e da sobrevivência, corrigiu Ada gentilmente. Assim como Ismael nasceu da necessidade de Sara ter um herdeiro através de Agar. Assim como Perez nasceu da necessidade de Tamar preservar a linhagem de Judá. O silêncio que seguiu foi pesado como as nuvens de tempestade que se acumulavam no horizonte. Ló deslizou pela parede até sentar-se no chão, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, murmurou ele, erguendo os olhos para o céu visível através da entrada da caverna. Que ele, em sua infinita sabedoria, encontre um propósito até mesmo em nossa vergonha. Ele já encontrou, pai, disse Basimate suavemente, juntando-se à sua irmã. Pois através de nossos filhos, seu nome viverá. Através deles, a promessa feita a nosso tio-avô Abraão continuará, mesmo que de uma maneira que não poderíamos ter previsto. O vento uivava lá fora, mas dentro da caverna, um estranho tipo de paz começava a se estabelecer. Era uma paz nascida não da aceitação do pecado, mas da compreensão de que mesmo nas mais profundas trevas, a luz da providência divina podia encontrar um caminho. Moabe e Amon, murmurou Ló, as palavras pesadas em sua língua. 2 povos nascidos nas montanhas, gerados na vergonha, mas destinados a fazer parte da grande tapeçaria que o Senhor tece através dos tempos. E assim, naquela caverna nas montanhas, 3 almas feridas enfrentavam as consequências de suas ações, enquanto nova vida crescia em meio à desolação, um testemunho tanto da fragilidade humana quanto da misteriosa maneira como Deus pode tecer seus propósitos mesmo através de nossos maiores erros. Anos se passaram, tão numerosos quanto as estrelas que Abraão uma vez foi convidado pelo próprio Deus a contar.
Nas encostas das montanhas que haviam testemunhado tanto pecado quanto redenção, duas nações começavam a florescer. Os Moabitas, descendentes de Moabe, filho de Ada e Ló, e os Amonitas, nascidos através de Ben-Ami, filho de Basimate e Ló. Ló, agora um homem velho de barba branca e olhos marcados pelo tempo, passava seus dias em oração constante. A caverna que uma vez abrigara tanta vergonha tornará-se um santuário de arrependimento e reflexão. De seu lugar favorito, uma saliência rochosa próxima à entrada, ele podia observar seus netos brincando nas encostas verdejantes. "Vovô!" chamou um dos meninos, correndo em sua direção com o entusiasmo próprio da juventude. "Conte-nos novamente a história do tio Abraão, aquela sobre as estrelas e a promessa." Ló sorriu suavemente, seus olhos perdendo-se por um momento na direção do horizonte, onde o mar salgado refletia o sol da tarde. Em algum lugar sob aquelas águas profundas jazia Sodoma, e em suas margens, uma coluna de sal ainda marcava o lugar onde sua esposa fizera sua última escolha. "Venham, crianças", disse ele, acomodando-se melhor enquanto os pequenos se reuniam ao seu redor. "Deixem-me contar-lhes não apenas sobre Abraão, mas sobre como o Senhor tece seus planos através de gerações." Enquanto falava, sua mente vagava através dos anos, recordando as noites de vergonha e desespero, mas também os momentos de graça e perdão que se seguiram. Suas filhas, Ada e Basimate, haviam se tornado matriarcas de seus próprios clãs, suas histórias gradualmente transformando-se em lendas sussurradas ao redor das fogueiras. "O Senhor prometeu a Abraão", continuou ele, sua voz ganhando força, "que através de sua semente todas as nações seriam abençoadas. E vejam só, até mesmo de nossos erros e nossa vergonha, ele teceu um fio na grande tapeçaria de seu plano. Uma brisa suave soprava do vale, trazendo consigo o aroma de flores silvestres e ervas aromáticas. Os netos de Ló ouviam atentamente, seus jovens rostos refletindo a mesma mistura de sangues que um dia causará tanta angústia. "Um dia", profetizou ele, suas palavras carregadas de uma certeza que só a idade e a sabedoria podem trazer, "de nossa linhagem virá uma mulher chamada Rute. Ela será moabita, descendente de Moabe, filho de Ada. E através dela, nossa conexão com a casa de Abraão será restaurada de uma maneira que não podemos imaginar." "Como sabe disso, vovô?", perguntou uma das meninas, seus olhos brilhando de curiosidade. "Porque aprendi, minha pequena, que os caminhos do Senhor são misteriosos, mas sempre justos. Ele pode transformar nossas maiores quedas em degraus para sua glória. E assim como transformou a desobediência de sua avó em um memorial de sal para alertar as gerações futuras, ele transformará nossa vergonha em parte de sua história de redenção." Ló fez uma pausa, observando o sol começar sua descida no horizonte. As sombras se alongavam pelo vale, mas não traziam mais o terror daquelas noites antigas. Agora eram apenas um lembrete do ciclo constante da vida, da alternância entre luz e escuridão que marcava a jornada de toda a alma. "E não apenas Rute", continuou ele, sua voz baixando para quase um sussurro, como se compartilhasse um segredo sagrado. "Mas também virá Naamá, a Amonita, descendente de Ben-Ami, filho de Basimate. Ela se unirá à linhagem de Davi, tecendo nosso sangue novamente com o povo da promessa." Os últimos raios do sol pintavam o céu em tons de púrpura e ouro, reminiscentes daquela última noite em Sodoma, quando tudo começara. Mas agora, em vez de destruição, esses cores traziam promessa de um novo amanhecer. "Senhor", orou ele em voz alta, erguendo as mãos para o céu, "em tua infinita sabedoria, transformaste até mesmo nossos erros em parte de teu grande plano. Que as nações que nasceram de minha vergonha possam um dia conhecer tua misericórdia, assim como eu a conheci." E assim, nas montanhas acima do mar salgado, onde sua esposa ainda permanecia como uma coluna de sal, Ló encontrou paz em sua velhice. Tornou-se testemunha viva do poder transformador do arrependimento e da graça divina. Um patriarca cuja história seria para sempre um testamento da capacidade de Deus de tecer linhas retas com fios tortos. Das cinzas de Sodoma e dos pecados da caverna, duas nações surgiram, destinadas a desempenhar seus papéis no grande drama da história de Israel. Através de Rute, a Moabita, viria o rei Davi, e através dele, o próprio Messias. E através de Naamá, a Amonita, a linhagem real seria enriquecida pelo casamento com o filho do rei Salomão, provando que a misericórdia do Senhor permanece constante, maior que qualquer pecado, mais forte que qualquer vergonha. E assim termina a história de Ló e suas filhas, não como uma simples narrativa de pecado e vergonha, mas como um testamento eterno do poder redentor de Deus, que pode transformar até mesmo nossas maiores quedas em degraus para a sua glória.
O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de queda e redenção em Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada. E lembre-se também de apertar o botão do like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Obrigado por assistir e até amanhã no nosso próximo vídeo.